Bahar bate na porta de Seida, que pergunta se ela tem telepatia porque agora ela estava indo para casa com Arda. Bahar pergunta por que Seida a convida para entrar e diz que eles ganharam na loteria. Bersan está na rua conversando com um vizinho que lhe pede para cuidar bem de sua mãe. Arif sai do refeitório e os dois se entreolham. Bersan se despede do vizinho e entra em sua caminhonete. Ela olha para Arif pelo espelho retrovisor e sorri, depois pega o telefone e liga para alguém. Quando atendem, Bersan lhe diz que há boas notícias, ele encontrou 2 idiotas, mas lhe contará mais detalhes depois. Ela desliga e sai de Tarlabazi. Arif vê que Enver chega com Sirin e o impede, pede ao velho que converse um pouco. Enver pergunta o que está acontecendo e Sirin continua seu caminho. Arif diz a Enver que quer mostrar algo a ela, de repente ela vê Yale chegar em seu carro e entrar no prédio. Arif pede a Enver que o siga, o velho para em frente ao refeitório e Arif acende algumas luzes. Vemos que ele transformou aquele lugar em uma nova alfaiataria para Enver. Enver fica muito surpreso. Yale chega ao apartamento de Seida que, muito animada, a recebe junto com Bahar. Yale pergunta a Seida se Bahar não lhe contou que ela estava vindo. Bahar explica que não pôde porque chegou há 5 minutos e estavam conversando sobre trabalho. Seida pergunta a Yale por que ele chegou tão tarde, com certeza ele já tem os resultados. Yale confirma e Seida, muito feliz, pede que ele mostre os resultados dos testes agora mesmo para que ela jogue na cara de Henry como ele também fez. Bahar percebe que Yale está falando sério e pergunta o que está acontecendo. Seida fica desconfiada e diz ao médico para não contar a ela que descobriu que Henry não é o pai de Arda porque isso é impossível. Yale confirma que Arda não é filho de Henry. Seida diz que isso não pode ser verdade. Mas Yale diz a ele para se acalmar. Seida grita que não tem vontade e sabe muito bem o que fez. O médico pede que ele a ouça. Seida, muito chateada, pede ao amigo Bahar que acredite nela e não no que dizem as evidências. Yale enfatiza para eles que Arda não é filho de Henry e ele também não é filho dela. Seida fica chocada. Deixa cair algumas lágrimas e olha para Arda muito emocionada. Depois diz a Yale que não entende e Yale pede que ela se sente. O médico a acalma e explica que Henry não é pai de Arda e ela também não é sua mãe. Disso não há dúvida. Seida ainda não consegue assimilar e pergunta como pode ser isso. Yale explica que Arda provavelmente foi trocada no hospital após o nascimento. Seida grita e diz que isso é impossível e uma grande mentira. Ela vê Arda parado no corredor e corre em direção a ele. Seida o abraça e o leva ao banheiro. Yale e Bahar apenas se entreolham. De repente, Enver bate na porta e pede a Bahar e Sirin que 10 são agora mesmo com as crianças. Todos descem e ficam surpresos ao ver o negócio que Arif preparou para Enver. Eles o parabenizam e desejam o melhor. O alfaiate está muito feliz. Sirin apenas olha sério para Arif, mas Bahar agradece. Então Nizam pega a mão de Sirin e os dois entram no prédio sem dizer nada. Bahar apenas olha para eles. Yale se despede de todos enquanto Enver agradece muito a Arif. Seida deseja sorte a Enver e se despede porque Arda quer dormir. Enver pergunta a Bahar onde estão Sirin e Nizam. Bahar responde que eles tiveram que voltar por causa do frio da noite. Enver diz que não está frio esta noite, mas Bahar diz a ela que talvez eles sintam frio. Doruk pergunta a Arif se ele não quer fazer mais torradas. Arif diz que sim porque a torradeira está em casa dele e ele pode fazer para ele quando quiser. Doruk pede que ele os prepare agora, mas Arif olha para Bahar. Ela dá permissão e convida Enver, mas o alfaiate avisa que ficará lá mais um pouco. Os 3 entram no prédio e Bahar manda o filho comer a torrada e dormir. Arif pergunta se ele deveria fazer torradas para Nizam também, mas Doruk responde que sua irmã não vai querer. Bahar pergunta por que e o menino diz que Nizam não ama Arif porque sua tia Sirin pediu que não o amassem. Bahar fica chateado e pede a Arif que vá até Doruk quando eles terminarem. Ela diz que está claro quem está fazendo o que quer de novo e pede ao filho para entrar. Bahar sobe as escadas, mas decide ir até Seida antes de voltar para casa. Arif prepara torradas para Doruk que não para de olhar para ele. O menino pergunta se ele está bravo ou triste porque Nizam não o ama mais. Arif não responde nada e antes pergunta se ele quer salsicha. Doruk pede que ele acrescente muito e Arif o faz. Então o menino diz a Arif que o ama muito.
Arif diz que o ama e a Nizam também. Doruk pergunta se ele também ama a mãe, mas Arif não responde e continua fazendo o brinde. Seida está sentada na sala com Bahar, ela amaldiçoa Yael porque ele a arruinou. Bahar diz a ele que não é culpa dele. Seida se pergunta por que o médico fez isso, por que ela não pediu para ela verificar se ela era mãe de Arda, apenas pediram para ela verificar se Henry era o pai de Arda. Bahar permanece em silêncio. Então, sob pressão de Seida Bahar, ele confessa que como a viu com tanta certeza de que Henry era o pai da criança, ela pediu a Yael que fizesse o teste nela também. Seida diz a ele que ele errou e Bahar concorda com ela. A senhora pede desculpas a Seida, mas diz a ela que há um fato que eles não podem mudar e por isso tem que pensar no que farão. Seida fica ofendida e diz para ele não se incomodar porque ela já pensou no assunto e sabe o que fará. Bahar chega e pergunta o que ele vai fazer. Seida responde que não fará nada porque Deus lhe enviou Arda, ele deixou a mãe dela doente e afastou Henry, isso significa que Arda é só dela. Ela diz que eles continuarão com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Bahar pergunta a ela o que acontecerá com Henry, Seida responde que lhe dará o prazer de não ver mais o filho. Se ele disser que não é dele, então será assim. Ela volta para a sala e diz que não vai desistir do filho pelo que as pessoas podem dizer, se essa informação sair daquela casa, então Arda poderá ser tirado dela. Ela prefere ser chamada de imoral, mas não que seu filho seja tirado dela. Bahar diz que está tudo bem se ela pensa assim, mas a questão é o que aconteceu com o filho que ela deu à luz, como ele está e onde. Seida diz que depois de muitos anos não vai mais incomodar uma família que cuida bem do filho como se fosse seu. Bahar pergunta como ele sabe que está bem, que cresceu saudável e com uma boa família. Embora ele possa não precisar dela no futuro, Seida pede que ele faça mais piadas, porque quem vai precisar dela? Bahar pergunta a ela o que aconteceria se seu filho verdadeiro ficasse doente, assim como ela não viveria se Sirin lhe tivesse dado a medula. Seida pede que Bahar pare, Bahar o faz, mas pede que ela pense nas possibilidades. Seida conta que já pensou nisso, seu filho é Arda e Henry não é pai de ninguém. Ele sabe que Deus lhe enviou Arda como um anjo e ele se esforçará até a morte para cuidar dele. Bahar com lágrimas nos olhos diz que então não a deixará sozinha, se Arda for seu filho então também o considerará como seu terceiro filho. Seida abraça a amiga e diz que não existe outra criança, só existe Arda. Mais tarde, vemos que Sirin está olhando pela vitrine a nova alfaiataria de seu pai, feliz em organizá-la. Bahar entra em casa e pergunta se Doruk já voltou. Sirin responde que o menino está dormindo com a irmã, embora o pai ainda esteja na oficina. Bahar diz à irmã que precisa falar com ela e pergunta por que ela está virando os filhos contra Arif e disse-lhes que foi Arif quem matou seu pai. Sirin pergunta se isso é mentira, Bahar o proíbe de contar. Mas Sirin responde que as crianças têm o direito de saber e que uma criança amara o assassino do seu pai. Bahar deixa claro que Arif não é um assassino, Sirin lhe diz que se não fosse sua irmã ele ainda estaria na prisão. A louca ondulada, muito convencida, diz que Arif matou sua mãe. Talvez Bahar não se importe que ele tenha matado Sar e não é à toa que ele está feliz, porque assim ele deixou o caminho livre para ele. Bahar grita bem alto para ela calar a boca, Sirin se ofende e pergunta por que ela fez isso se prometeu cuidar dela e a ataca na primeira oportunidade. Nizam sai da sala e liga para a mãe. Enver bate na porta e Sirin sai com ele para dormir. Bahar pede a Nizam que volte para a cama. A menina diz a Bahar que sua tia tem razão, Arif matou seu pai e sua avó porque Sirin mandou. Bahar conta a ela que foi um acidente, Arif estava tentando levá-la ao hospital e estava em alta velocidade e bateu, só isso. Nizam diz que não prestou atenção aos semáforos nem às regras de trânsito. Se tivesse, seu pai estaria com eles agora, assim como sua avó. Nizam retorna com raiva para a sala. Sirin está trancada em seu quarto e pega lápis e papel. Ela começa a ficar muito ansiosa e cria uma nova meta para começar a desenhar. Enver a interrompe ao entrar e avisa que ela vai dormir, desejando-lhe boa noite. Sirin se aproxima e abraça o pai e diz que o ama muito. O velho diz a ela que também a ama muito. Sirin fecha a porta. A maluca ondulada se concentra em terminar o desenho e quando faz vemos que é Arif. Sirin sorri e deixa cair uma lágrima.
Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.